Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente volta a resolver questões da FUMARC, dessa vez as questões de matemática que a FUMARC aplicou para a prova de nível superior, no concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A FUMARC fez uma semana para nível médio e a semana seguinte as provas de nível superior. Para a prova de nível superior, teve uma prova que teve matemática. E aí agora nós vamos resolver as questões dela. Começou com a questão 9, prova de matemática, questão 9. Determinada empresa de produção de dados cúbicos pretende realizar uma entrega armazenando esses cubos em caixas retangulares de dimensões 18, 30 e 48 centímetros. O menor número total de dados cúbicos iguais que enchem totalmente essa caixa é igual a. Então aqui, vamos pegar o que é importante. Primeiro, ele está falando em cubo. Se é cubo, é uma caixa com todos os lados iguais. Porque senão eu pegaria um paralelepípedo, um prisma, de 18 por 30 por 48 e com um só eu já preenchi essa caixa. Cubo tem que ter largura, comprimento e altura, todos do mesmo tamanho. Então aqui vamos supor que vale 2. Vai ser 2, 2 e 2. E aí esse cubo, se for em centímetros, vai ter 2 centímetros cúbicos. Porque é 2 por 2 por 2. Agora, aqui eu não completei o cubo, né? Seria um desenho aqui, completaria a altura aqui, a base superior, uma altura pontilhada lá do outro lado. Seria mais ou menos isso. Só que ele quer encher uma caixa que tem 18 por 30 por 48, por 30 por 48, com a menor quantidade de cubos para poder encher. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho essa caixa. Essa caixa ela tem 18 de largura, 30 de comprimento e 48 de altura. Não importa em qual ordem que eu coloque. Se eu coloco 30 na altura, ou na largura, ou no comprimento, não importa, porque no final a gente vai multiplicar tudo. E na multiplicação não importa a ordem. Então, não sei se já ficou claro aqui para quem está assistindo, é uma questão de MDC. MDC, máximo divisor comum. E aí o primeiro passo aqui vai ser achar o máximo divisor comum entre 18, 30 e 48. Que embora a gente esteja falando de cubos, a gente está pensando nas medidas lineares separadamente. Eu preciso que esses cubos ocupem o lado que vale 18, o lado que vale 30 e o lado que vale 48. Então eu não estou pensando muito na terceira dimensão, no volume. Estou pensando em linear, em comprimento só. E aí eu vou pensar nesse comprimento 3 vezes. Uma vez para a largura, outra vez para o comprimento, outra vez para a altura. Então, primeiro passo, MDC desses 3 números, eu tenho que fatorar os 3 números junto, em fatores primos, e como é MDC, eu vou pegar só os fatores que dividem os 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou começar com 2, aqui vai passar para 9, 15 e 48. Eu posso fazer por 2 de novo, mas não vai dividir todo mundo ao mesmo tempo. Vai dividir só o 48, vai virar 24, e os outros dois não vão se alterar. Posso fazer por 2 de novo, só o 24 vai virar 12, por 2 de novo, o 12 vira 6, por 2 de novo, o 6 vira 3. E aí agora, eu estou com preguiça de escrever isso aqui. E aí agora, por 3, a gente consegue dividir todo mundo junto. Aqui o que eu fui decompondo vai virar 1, o 15 por 3 vai virar 5, o 9 por 3 vai virar 3. E aí, se eu tentar fazer por 3 de novo, só vai servir para o primeiro número. E quando eu fizer por 5, só vai servir para o segundo número.
então eu não preciso acabar aqui. Eu já sei que quem é comum para os 3 números foi esse primeiro 2 aqui e esse 3 aqui. Só eles são comuns. E aí eu já consigo o MDC. Deixa eu mudar aqui. O MDC vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o máximo divisor comum, maior divisor comum a esses 3 números, é 6. E aí agora, voltando lá para a caixa, eu imaginei aqui 18, nem lembro se essa era a ordem, mas como eu falei, não tem importância a ordem que vai ser. 18, 30 e 48. Quando eu vou pensar aqui como comprimento, largura e altura. A altura a gente costuma escrever H na física, eu vou pôr H aqui também. Se no comprimento vale 18, mas eu vou dividir por 6, então 18 por 6, aqui vai caber só 3 caixas no comprimento. Uma caixa aqui, um cubo aqui, um cubo aqui. Então vai caber só 3. Aqui na largura vale 30. Mas eu vou dividir por 6, que é o máximo divisor comum que eu achei. E 30 por 6 é 5. Então aqui na largura vai caber 5 cubos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou escrever aqui 5. Vou puxar aqui do 30, vai caber 5 cubos. 5C. E aqui eu vou aumentar para não ficar igual. Aqui foi 3C. E aí agora na altura. Na altura eu tenho 48 centímetros. Só que eu tenho que dividir por 6, que é o divisor comum que eu encontrei. 6 vezes 8, 48. Então 48 por 6 vai dar 8. Isso quer dizer que aqui na altura vão caber 8 cubos empilhados. Então aqui dentro dessa caixa, deixa eu mudar a cor. Dentro dessa caixa eu vou conseguir colocar no comprimento 3 cubos, na largura 5 cubos e na altura 8 cubos. Vai ter 8 andares. Para eu saber quantos cubos vão caber lá dentro, vai ser o 3 vezes o 5 vezes o 8. Para fazer essa conta mais fácil, eu preciso achar um lugarzinho que eu estou ficando sem lugar. Vou escrever aqui em cima. Vou fazer 8 vezes 5, que é 30. 8 vezes 5 vezes 3, que vai ser igual. 8 vezes 5, 30. Tá certo? Não, 8 vezes 5, 40. Quase, hein? 8 vezes 5, 40. Vezes 3, 120. E aqui é a resposta. 120. Alternativa B. Isso quer dizer que eu vou precisar de 120 cubos iguais, todos do mesmo tamanho, para encher essa caixa de 18 por 30 por 48. Então, resposta aqui da questão 9, letra B, gabarito. Vamos passar para a próxima? Próxima questão, questão 10. Então, questão 10. Rodrigo trabalha numa empresa de maneira remota, mas precisa frequentar reuniões periódicas presenciais com a sua equipe a cada 4 dias. O seu primeiro dia de reunião presencial com a equipe foi em um sábado, a segunda vez foi numa quarta. E assim por diante. Nesse caso, a 100ª vez em que Rodrigo teve reunião presencial foi. Aqui vai ser o caso da gente encontrar, né, uma coisa que se repete, não seria uma sequência, um ciclo, e depois a gente divide por 100, vê quanto que sobra, e esse resto que sobrar a gente vai um a um até chegar no 100º dia. Mas primeiro a gente tem que ver
se a gente consegue achar um ciclo. É o modo que eu encontrei de resolver essa questão. Então vamos marcar aqui o que é importante. O que ele tem aqui? 4 em 4 dias, a cada 4 dias. A primeira vez foi num sábado. Então aqui, ó. Primeiro foi num sábado. E a segunda vez foi numa quarta. Que aí é assim que a gente vai conseguir as contas. Então vamos começar. Ele começou num sábado. Sábado foi o primeiro. E a segunda vez foi numa quarta. Então a gente sabe, ele foi no sábado. Então contou domingo, segunda, terça, quarta. Então é o quarto dia, contando a partir do dia do próximo dia depois do dia que ele foi. Então ele foi sábado, próximo dia é domingo, eu vou começar a contar a partir de domingo. Domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias. Então desse jeito eu vou contar para saber a terceira vez que ele foi. Então ele foi na quarta, o próximo dia é quinta. Então quinta, sexta, sábado, domingo. Então o terceiro dia foi no domingo. Aí ele foi no domingo. Vou começar a contar a partir de segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Então o próximo dia que ele foi, uma quinta. Depois de quinta é sexta. Eu começo a contar a partir de sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda. Então a próxima vez que ele foi, segunda. Aí eu começo a contar a partir de terça. Terça, quarta, quinta, sexta. Próximo dia, na sexta. Começa a contar a partir de sábado agora. Sábado, domingo, segunda, terça. Tem que tomar cuidado para não achar que acabou aqui, porque começa a contar a partir de sábado. Aqui no começo, não foi onde começou a contar, não. Foi o primeiro dia que ele foi. Então a gente tem que continuar ainda. Então aqui era sexta, começa a contar a partir de sábado. Sábado, domingo, segunda e terça. Então terça. E aí, para nossa sorte, até agora nada se repetiu. É uma evidência de que a gente vai conseguir achar um ciclo. E aí, na terça ele foi, começa a contar agora a partir de quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado. E aí aqui fecha o ciclo. Ó. Porque esse aqui é sábado, nos próximos dias a contagem vai ser do jeito que a gente fez. Vai ser na quarta, no domingo, na quinta, na segunda, na sexta, na terça, no sábado. Aí repete, na quarta, no domingo, na quinta, na segunda. Então o nosso ciclo aqui começa aqui no sábado e termina aqui na terça. Porque aqui já é o segundo ciclo, começando. Então o ciclo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. A gente precisava fazer para ter certeza, né? 7 dias. Então eu vou pegar 100 vezes, porque ele quer saber a centésima vez. Eu vou pegar 100, dividir por 7 e ver quanto que resta. 10 por 7, 1. 1 por 7, 7. Aqui vai sobrar 3. Baixa o 30. 30 por 7 vai ser 4. 4 vezes 7, 28. Aqui no final vai sobrar 2. Que é 30 menos 28. Então aqui no final vai sobrar 2. Então ele vai repetir o ciclo 14 vezes. Esse ciclo vai ser repetido 14 vezes. E depois que ele repetir ele 14 vezes, ainda tem um resto aqui de 2 para a gente chegar na centésima vez. Então ele repete o ciclo 14 vezes, ele vai acabar aqui na terça-feira. Só que a gente ainda tem o 2 aqui do resto. Então mais 2 vezes. Uma vez vai ser no sábado, a outra vez vai ser na quarta. E aí a gente já tem a nossa resposta, que é a letra A. Quarta-feira é a centésima vez que ele vai no trabalho presencialmente. Então o gabarito da questão 10 é letra A. A gente continua agora com a questão 11. A gente continua agora com a questão 11. Questão 11. Questão 11 tem uma torneira aberta que enche um tanque em 15 minutos. E tem um outro modelo de torneira com vazão diferente
que enche o mesmo tanque em 30 minutos. Então essa segunda torneira, a vazão dela é a metade da primeira, porque ela gasta o dobro do tempo para encher. Ao abrir simultaneamente as duas torneiras, o tempo gasto para encher o mesmo tanque será igual a. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente já pode pensar. Se com uma torneira ele enche o tanque, vou colocar aqui, ó, com a uma torneira ele enche o tanque em 15 minutos, e com a outra torneira, cadê a outra? E com a outra torneira, com a torneira aqui, diferente, ele enche em 30 minutos, na hora que ele tiver com as duas torneiras abertas ao mesmo tempo, quando for simultaneamente, o tempo dele tem que ser menor, o tempo para encher tem que ser menos do que quando ele enche com uma torneira só. E aí a gente pode pensar na torneira que tem a maior vazão, a que enche mais rápido. Se ele está lá com a torneira que enche em 15 minutos, em 15 minutos vai encher, só com ela. Agora, se você abre as duas ao mesmo tempo, não importa se a outra é mais devagar. Agora a gente vai estar com as duas ao mesmo tempo. Então, o tempo para encher esse tanque tem que ser menor do que os 15 minutos. Porque a gente tem a torneira que enche com 15 minutos, mais uma outra ajudando. Então o tempo vai ter que ser menor. E só pensando isso, sem fazer conta nenhuma, a gente já descarta a letra D, porque a letra D fala que vai gastar mais tempo, e a gente descarta a letra C, que fala que vai gastar o mesmo tempo com as duas torneiras abertas do que só com uma. Então a gente já aumenta a nossa chance aqui de acertar em muito. Mas agora vamos para as contas. O que a gente tem aqui? Vou chamar a de 15 minutos de primeira torneira e a outra torneira de segunda. Com a primeira torneira, a cada 1 minuto, vou pôr aqui, a cada 1 minuto, vamos pôr um que fica fácil, a cada 1 minuto. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a outra depois, a cada 1 minuto. Com a primeira torneira, a cada 1 minuto, ele enche 1 sobre 15 desse tanque. Por quê? Leva 15 minutos para encher, a cada 1 minuto vai encher 1 sobre 15. Quando chegar lá no final do tempo, ele vai ter 15 sobre 15, é um tanque inteiro. E a segunda torneira, a cada 1 minuto, ela vai encher 1 sobre 30. Essa aqui é mais demorada. Ela vai levar 30 minutos, a cada 1 minuto ela enche 1 sobre 30. Agora eu preciso saber quanto que as duas ao mesmo tempo vão encher em 1 minuto. E aí eu vou colocar aqui, ó, a primeira mais a segunda. E pensando a mesma coisa, a cada 1 minuto. Elas vão encher 1 sobre 15, lá da primeira, mais 1 sobre 30 da segunda. Como a gente está somando fração, com o denominador diferente, eu preciso de um múltiplo comum. Vou usar 30 mesmo. Vou usar 30 aqui. Estou usando um denominador comum, estou usando 30 mesmo. Poderia usar qualquer um comum. Podia ser 60, tem que ser comum ao 15 e ao 30. Depois a gente simplifica e dá tudo o mesmo resultado. Então 30 por 15, 2 vezes 1, 2. Então lá na torneira que enche com 15 minutos, em 1 minuto ela vai fazer 2 sobre 30. E agora eu vou somar com o fator da segunda torneira. 30 por 30, 1 vezes 1, 1. Simplificando tudo aqui, a cada 1 minuto as duas torneiras vão encher 30. 3 por 30, né? 3 partes de 30. E agora, simplificando, vai ser 1 sobre 10. Agora, se as duas torneiras juntas a cada minuto enche 1/10, elas vão precisar de 10 vezes 1/10 para encher o tanque todo. Então elas vão precisar de 10 minutos
porque seria, né, cada 1/10 em 1 minuto, para fazer 10 vezes 1/10 e no final ter o tanque inteiro cheio. Então ele vai precisar aqui, ó, de 10 minutos. A letra B, então, é a resposta dessa questão. 10 minutos, as duas torneiras juntas enchem esse tanque. Letra B. Então vamos para a questão 12. Questão 12. Para análise territorial de determinada região rural, cuja área é de 1 km², um mapa, cuja escala é de 1 para 1000, foi utilizado. Essa região no mapa ocupa uma área D. Então o que ele está falando? Ele tem um mapinha aqui e ele tem a área territorial de verdade. Um quadradinho desse tamanho aqui denota um quadradão aqui no território. E as dimensões é de 1 para 1000. Dimensão linear, no caso. Então a gente vai pensar em comprimento, em distância. Aí vamos ver o que ele fala. Vamos marcar aqui, né? O que é importante. A área é de 1 km e a escala é de 1 para 1000. E aí ele quer saber, no mapa, ele quer aqui, que tamanho que vai ter uma área de 1 km². Então aqui é 1 km². Ficou ótimo esse de amarelo, né? Vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos ver o que dá para fazer. Aqui ele falou como que é? Não, só falou que é 1 para 1000. Então aqui as respostas estão em centímetro. Então eu vou começar a pensar em centímetro. Se aqui no mapa, eu vou pensar M aqui de mapa e T aqui de território. Se aqui no mapa eu tenho 1 centímetro, lá no território isso vai corresponder a 1000 centímetros, porque é 1 para 1000. 1000 centímetros. E eu tenho que pensar em quilômetros também, já que aqui no exercício fala de quilômetros. Só que 1000 centímetros não me dá 1 quilômetro ainda. 1000 centímetros vai me dar, se 1 metro tem 100, 1000 centímetros é 10 vezes isso, 1000 centímetros vai me dar 10 metros. Vamos continuar. Se aqui no mapa eu tiver alguma coisa com 10 centímetros, lá no território vão ser 10.000 centímetros, porque é de 1 para 1000. Então 10 centímetros vezes 1000, 10.000 centímetros. Como a gente multiplicou por 10, tudo vai estar multiplicado por 10. Então aqui no final, com 1000 centímetros eu tinha 10 metros, com 10.000 centímetros eu vou ter 100 metros. Ainda não chegou no quilômetro, que é o que a gente está precisando ali. Então vamos de novo. Vou multiplicar por 10 outra vez. Se aqui no mapa eu tenho alguma coisa com 100 centímetros, que a gente sabe que é igual a 1 metro, lá no território eu vou ter 1000 metros, 1 quilômetro. Então aqui já está melhorando para a gente. Eu não vou precisar nem fazer essa conversão aqui que eu estava fazendo. Se aqui no mapa eu tenho 100 centímetros, que é 1 metro, aí eu vou usar a mesma seta aqui. Lá no território, eu vou ter, se aqui é linear, né, uma linha de 1 metro, lá no território eu vou ter uma linha de 1 quilômetro. A gente já achou aqui mais ou menos o que a questão está pedindo. Esse pedaço aqui eu não vou precisar. Então, 1 metro no mapa representa 1 quilômetro lá no território. 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro de lado, 1 quilômetro de base. Depois a gente multiplica, ele fecha aqui esse quadrado, a gente vai ter essa área de 1 quilômetro quadrado. Agora, vamos lá para o mapa.
Lembrando que a questão está me dando as respostas em centímetros. 1 metro quadrado, da mesma forma, vai ser 1 metro de lado, 1 metro de base, e quando a gente fizer a multiplicação, ele vai dar a área desse quadrado aqui, vai fechar o quadrado. Imaginem que é um quadrado. E aí agora eu tenho que pensar que, se a resposta me deu se todas as respostas estão em centímetros, eu não vou poder ficar falando em metro aqui. Eu vou ter que falar em 100 centímetros de lado com 100 centímetros de base. E aí, na hora que eu for multiplicar isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 100 centímetros ao quadrado. Eu vou jogar aqui, que é onde me sobrou espaço. Eu vou ter 100 vezes 100. E como é centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. 100 vezes 100, 100 é 10 a 2. Então, 10 a 2 vezes 10 a 2 centímetros quadrados. E quando eu acabar de fazer essa multiplicação, eu vou ter 10 a quarta, que eu vou somar esse 2 com esse 2, centímetros quadrados. E aqui eu tenho a resposta. A resposta vai ser a letra C. Eu vou ter 10 a quarta, que é 100 vezes 100, centímetros quadrados. Quando eu fiz a primeira vez, eu pensei só no lado. Eu não cheguei a multiplicar para fazer a área mesmo do quadrado. E aí eu fiquei achando que era a letra B. Só que a pergunta é bem específica. A região do mapa, essa região no mapa, ocupa uma área D. Então ele quer a área. Eu preciso fazer a multiplicação para eu conseguir pegar a área dentro desse quadrado. E aí a área do quadrado vai ser 100 vezes 100, que é o 10 elevado à quarta, e como está em centímetros, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então a resposta mesmo é essa aqui, sem sombra de dúvida. 10 centímetros, não, 10 elevado à quarta, centímetros quadrados. Letra C, gabarito aqui dessa questão. Questão 13 tem um enunciado enorme. Eu vou deixar para vocês lerem, vou economizar aqui minha voz. Aí vocês dêem uma pausa, lê essa parte. Vou baixar agora para vocês conseguirem ler a segunda parte do enunciado. Vou considerar que já leram. E aí a parte que a gente precisa mesmo para fazer a questão é essa que está mostrando aqui no vídeo agora. A partir de Pedro decidiu bolar, é só daí para baixo que importa. E a primeira parte era uma historinha, provavelmente para fazer o candidato perder tempo mesmo. Então o que ele quer aqui? Ele quer um livro que as páginas vão ser numeradas só com números ímpares. É brincadeira de nerd, né? Só com números ímpares. E aí a gente vai organizar esse livro em ordem crescente. Então a gente vai fazer a numeração normal, mas lembrando que eu não tenho número par, só tenho números ímpares. Tem que ficar crescente. E aí ele quer saber o número 75.391, que está aqui, ele ia ocupar a página de qual lugar, de qual número, de qual posição. Ou seja, se a gente estivesse contando de maneira normal, 1, 2, 3, 4, 5, a página 75.391, que é a gente contando só com números ímpares, ela ia ficar em qual posição? E aí, pelas alternativas, a gente já percebe que vai no máximo até 94. Como que a gente vai fazer essa questão? Essa questão eu entendi que é uma questão de análise combinatória, a gente vai usar o princípio da contagem, coisas desse tipo. Fazer aquele tanto de tracinho, ver quantas possibilidades e tal. Então vamos começar a numerar a página. Para a página ficar em ordem crescente, primeiro a gente vai usar o número 1. O número 1 lá nas primeiras casas. Então, as primeiras páginas vão começar com 1. E aí o restante aqui a gente vai variando. As próximas páginas, qual que é o próximo número? É 3. E aí depois vai variando.
E a gente quer um que começa com 7, né? Então a gente vai ter que fazer com 5 também. E aí vai variando. E aí depois vai ficar mais concentrado ali, poucos números. Mas vamos começar. Primeiro a gente tem que pensar nas folhas que começam com 1. Então aqui vai ser 1. Não tem muito o que fazer. E aí a gente tem mais 4 casas. Pensando que a gente está usando 1, 3, 5, 7 e 9. São 5 algarismos possíveis. O primeiro, aqui nos casos das folhas que começam com 1, o 1 já está definido. Aqui a gente vai ter 4 opções possíveis. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1, variando os números ali. Isso vai dar para a gente um total de 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 páginas. Quando a gente fizer com 3 aqui fixo, eu vou marcar o que está fixo. O 1 aqui é o número fixo. No caso aqui agora, o 3 vai ser o número fixo. Quando a gente fizer as páginas que começam com 3, vai repetir a mesma história. A gente vai ter 4 possibilidades para a segunda, 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. E vai dar para a gente 24 também. Aí repete. Quando a gente começar a fazer as páginas que começam com 5, aí a gente vai, o número 5 vai prender aqui a primeira posição e repete a mesma história. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 3 possibilidades, né, de números, aqui 2 e aqui 1. E isso vai dar para a gente mais 24 páginas. E aí agora a gente já está aproximando da página que a gente quer, porque a nossa começa aqui com 7. Então vamos fazer aqui, com 7. Só que com 7 eu não vou poder fazer todas as possibilidades, que são 24, porque o nosso está lá no meio. A gente não sabe se é a última, se é a primeira, se está lá no miolo. Então vamos começar. Eu vou colocar 7 aqui. Vou pôr 7 fixo. Só que agora eu vou ser mais detalhista, porque eu sei que o que eu quero está aqui no meio dos números que começam com 7. Eu quero 7, 5, 3, 9, 1. E aí agora eu vou tentar fixar também a segunda posição aqui. E eu vou começar em ordem crescente, igual o enunciado falou. Vou começar da menor. Para eu pegar a menor, aqui vai ter que ser fixo o número 1 também. Que aí eu vou pegar todas as que começam com 7 e 1. E aí a gente vai variar só os outros 3 números. Então aqui, vou marcar de amarelo, eu fixei o 7 e eu fixei o 1. E aí quando a gente for continuar as possibilidades, eu tenho mais 3 casas. Como eu já peguei 2 dos 5 números, aqui eu vou ter 3 possibilidades, 2 e 1, que vai dar para a gente mais 6 páginas. Aí agora, que eu já fiz fixando o 7 e o 1, eu vou fazer fixando o 7 e o 3, que é o próximo número depois do 1. E com o 7 e o 3, eu vou ter a mesma coisa que eu tive com o 7 e 1. 3 possibilidades aqui, 2 aqui e 1 aqui, que vai me dar mais 6 possibilidades. Até agora, ó, vamos somar o que a gente tem até agora. 24 mais 6, 30, mais 24 mais 3, 6, 30 de novo, então 60, mais 24. Eu já estou em 84 páginas. Se eu já estou em 84 páginas, eu já posso descartar a letra A e a letra B, que são menores do que 84. E aí, agora eu vou subir aqui um pouquinho, para eu ter mais espaço para escrever, e vou continuar a conta. Então, vou subir aqui mais um pouquinho. A gente fez fixando a primeira casa, com 1, 3, 5, 7. 7 já está chegando no número que a gente quer aqui, o 75, 391. Aí eu comecei a fixar a primeira e a segunda. Então eu já fixei 71 e já fixei 73. O próximo número aqui, para a gente continuar em ordem crescente, vai ser fixar 75. Então vamos fixar o 75. E aí a gente já está chegando
na página que a gente quer. Então eu vou fixar aqui 75, só que aqui não dá mais para eu ficar usando o princípio aqui da contagem, igual eu estava usando antes, porque eu não vou pegar todos os casos. Não sei se eu vou pegar todos os casos. Aí aqui eu vou ter que ir caso a caso. Se começando com 75, o que vai sobrar aqui para mim são os números 1, 3 e 9, porque os 75 já vão estar fixos lá nas duas primeiras casas. Então, quais são aqui em ordem crescente as possibilidades? Eu tenho 7, 5. O primeiro vai ser o que começa com 1. Então, eu tenho 1, na ordem que ficou ali no parênteses. 1, 3, 9. Começando com 1 ainda, eu vou ter o 7, 5, 1, 9, 3. Eu vou alterar só os dois últimos lá. 1, 9, 3. E aí, continuando, eu continuo mantendo o 7, 5, só que agora já acabou as possibilidades com um fixo aqui. Então, eu vou fazer com o 3, que é o próximo número. 3. Aí, com o 3, eu vou ter ainda sobrando 1 e 9. Eu vou colocar 1 e 9 em ordem crescente, 319. Mas eu tenho outra possibilidade, que é o 7 e 5. O 3 agora está fixo, né? Em vez de 1 e 9, que eu fiz anteriormente, eu vou fazer o 9 e o 1. Só que se a gente olhar aqui, ó, já é o número que eu quero. Aqui, ó, 7, 5. Opa, não era isso que eu queria fazer, não. Vou tentar voltar aqui. Eu já tô com 75391, que é o que a questão pede, ó. 75391 igual esse aqui que a questão está pedindo. Então, qual página vai ser? Eu vou ter que somar 24 com 24, com esse 24, com esse 6, com esse 6, e mais 1, 2, 3, 4. Porque foi a quarta página depois daquelas que a gente foi fazendo usando as multiplicações lá no princípio da contagem. E aí, quanto que vai dar isso? 24 com 6, 30. 24 com 6, 30. E aí sobra mais 24. E aqui, quando a gente foi com mais cuidado, esmiuçando, a gente conseguiu mais 1, 2, 3, 4. Então, mais 4. Somando todo mundo, 60. Com 24, 84. Com 4, 88. E aí a resposta da questão vai ser letra C, 88. 88ª posição. Contando desse jeito, a página 75391 vai equivaler à página 88. Chatinha, né? Chatinha. Mas tá aí, tá feita. Letra C, gabarito dessa questão. Vamos agora para a questão 14. Questão 14, questão de geometria plana. Essa aqui eu demorei um pouquinho para fazer. Vamos pegar aqui e tentar ver o enunciado todo. Questão 14, a gente vê um triângulo. Vamos ler aqui. Para estruturar determinada armação, uma historinha, né? Vigas, jogo clube, planejamento, tá. Vamos ler direito, para ficar bonitinho. Para estruturar determinada armação de madeira em vigas de sustentação do telhado de um salão de jogos do clube, o planejamento foi desenhado previamente no seguinte projeto. E aí a gente tem esse triângulo, a gente percebe aqui pelo menos 4 triângulos. Tem esse grande aqui, tem esse aqui, tem esse aqui de baixo. Vou falar melhor. Tem o ADE. Vou tentar desenhar aqui para vocês verem. Eu tenho o triângulo ADE, que é esse triângulo aqui. Eu tenho o triângulo CBD, que é esse pequenininho aqui. Eu tenho o triângulo ADB, é assim que a gente conversa lá na matemática, quando vai fazer prova.
Eu tenho o triângulo CDA. Vou ter que mudar a cor aqui para tentar mostrar para vocês qual que é. Vou pôr aqui de azul escuro. O CDA é quando junta esses dois aqui, ó. Então tem agora 4, né? E eu tenho o triângulo inteiro, o AEC, que é se eu pegar o triângulo inteiro mesmo. Vou pegar aqui o vermelho para rabiscar. O triângulo inteiro ia pegar tudo isso aqui, mais os outros 3. Tá linda, né, a questão? Poderia usar isso aqui como a foto lá do vídeo. Então, se eu pegasse tudo, eu ainda tenho outro triângulo. Então, no final das contas, eu acho que deu uns 5 triângulos diferentes. Só para começar a analisar a questão. Vamos apagar agora essa bagunça que eu fiz aqui. Ficou bonito até, parecendo uma obra de arte. Então, continuando. Ele fez o esquema lá das vigas, o desenho, o projeto, com esses triângulos aqui. O que eu já tenho que perceber de cara? Tem um tanto de ângulo reto aqui. Quando tem esse desenho aqui, ó, um quadradinho aqui com um pontinho, isso é um ângulo reto. O ângulo reto, aqui ó, esse quadradinho aqui com um pontinho, isso quer dizer que é o ângulo reto. O ângulo reto ele equivale a 90 graus. Aqui ó, o ângulo reto, isso equivale a 90 graus. Então eu tenho um ângulo reto em vários pontos aqui ó. Aqui no A é um ângulo reto, aqui no D tem um ângulo reto, aqui no B também. E se a gente extrapolar um pouquinho, se eu puxar aqui, é um ângulo reto também. Então vamos apagar de novo. Ainda bem que aqui eu tenho a opção de apagar, né? Na prova a gente não tem. Teria que ir rabiscando com cuidado. Então a gente sabe isso. Vamos ler agora o restante. Considerando que o desenho acima está na escala de 1 para 20, isso é importante. Vamos marcar aqui 1 para 20. Depois a gente deve precisar disso no final. E que a medida CE no desenho é igual a 80. E o ângulo AED é igual a 30. Ele quer o comprimento de BC. Isso aqui é o que ele quer, comprimento de BC, que deve ser cortado para compor e tal. Então nós vamos achar o comprimento aqui nesse triângulo, depois a gente tem que usar a escala de 1 para 20 para saber quantos metros vão ser. E aí as opções, elas vêm em metros. Aqui ó, letra A 2 metros, letra B 4, letra C 10, letra D 20, tudo em metros. Então primeiro a gente vai fazer nesse triângulo mesmo, depois usar a escala de 1 para 20 para saber quantos metros são. Vamos usar agora os dados que a questão deu. Ele disse que o ângulo AED, então esse ângulo aqui é de 30. Esse ângulo é de 30. Agora a gente sabe que num triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se eu já tenho 30 aqui, 90 aqui, o lado de cima só pode ser 60. E aí, se o lado de cima era um ângulo reto, o que sobrou dele é 90 menos 60. Então aqui vai ser 30. Se eu tenho 30 ali, e aqui eu tinha adiantado para vocês que eu poderia completar aqui e falar que é um ângulo reto também, porque aqui está em cima dessa reta aqui de D, então vai dar um ângulo reto também. Então 90, 30, com certeza esse ângulo aqui é 60. E aí aqui é 60. Esse daqui é 90. Então esse pedacinho aqui é 30. 30 também. Como aqui é reto, o mesmo esquema que a gente fez lá embaixo, aqui também é reto. E aí eu tenho 90 aqui, onde é reto, 30 aqui em cima, aqui embaixo esse pedaço aqui vai ser 60. No final das contas, a gente tem um tanto de triângulo reto de 30 a 60. Todos eles são semelhantes, já que eles têm os mesmos ângulos. Eles são de tamanhos diferentes, mas eles são semelhantes. Tudo 30, 60 e 90. E aí eu parei nesse pedaço e não consegui fazer nada por um bom tempo. Vamos ver o que mais que a questão fala. A questão fala que
a medida CE, então essa medida aqui embaixo do triângulo grandão, de C até E, vale 80. Essa medida vale 80. E aí, depois de muito quebrar a cabeça, eu lembrei que eu ia ter que usar seno, cosseno, tangente. E aí eu vou passar a minha diquinha aqui que eu aprendi lá no cursinho, na época da faculdade, antes da faculdade, para decorar seno e cosseno dos ângulos notáveis. Notáveis são os que a gente usa mais, é 30, 45 e 60. E aí aqui você vai escrever seno, cosseno e tangente. E aí a musiquinha era mais ou menos assim, ó. A gente fazia 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 e raiz menos no 1. Então, tudo sobre 2 e aí tinha a raiz aqui menos no 1. E aí aqui a gente já tem seno e cosseno de 30, 45 e 60. Se quiser saber a tangente, era só dividir o seno pelo cosseno. E aí a gente resolve aqui, resolve aqui, resolve aqui. A tangente aqui de 45 é fácil, que vai dar 1. A tangente de 60 é fácil também, que vai dar raiz de 3. E a de 30 é um pouquinho mais trabalhoso, porque vai dar raiz no denominador, aí a gente ia ter que simplificar por raiz em cima, raiz embaixo, mas acaba achando aqui também com um pouco de conta. Não vou fazer agora, porque nessa questão a gente só precisa desse dado aqui, ó. Eu só precisava ter certeza disso aqui. Ou a gente ia usar seno de 30, que vale meio, ou a gente ia usar o cosseno de 60, que vale meio também. De qualquer forma, o resto do quadro ficou aí de bônus. E aí pensando, se o seno de 30 vale meio, provavelmente o lado que está oposto ao seno de 30 vai ser a metade da hipotenusa. Vamos fazer umas continhas aqui embaixo, ó. O seno... Opa, vamos mudar essa caneta. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí o seno, então, no caso do triângulo grandão, do triângulo AEC, o maior de todos, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 80. Só que eu estou usando seno de 30, nesse caso. E o seno de 30, ele é meio. E aí, para essa fração aqui fazer sentido, para cateto oposto sobre 80 ser igual a meio, o cateto oposto aqui vai ter que valer 40, que é a metade da hipotenusa. E aí, com essa artimanha aqui, a gente já resolve bastante coisa. Se eu pensar no triângulo grandão, que é o ACE, vou pôr aqui, ACE. Se eu pensar nele e usar esse esquema, né, de que o que está oposto ao de 30 vale metade da hipotenusa, eu tenho que CA, o comprimento aqui CA, vai valer 40. Isso me ajuda? Ainda não, porque eu estou procurando BC. Mas vamos ver o que mais que eu posso fazer. Então eu descobri que CA aqui, tudo vale 40. BC vai ser menos que 40, porque ele é um pedacinho aqui de CA. Agora vamos ver o que eu posso fazer. Agora eu vou pensar só no triângulo CDA, que é esse triângulo que junta os dois aqui, ó, CDA. Eu pensando no triângulo CDA, vou pôr aqui, CDA. A gente sabe que todos eles são de 90, 30 e 60. No triângulo CDA, a hipotenusa dele vale 40, que é o maior lado, que está oposto ao ângulo de 90. Se o que está oposto ao ângulo de 90 vale 40, o que está oposto ao ângulo de 30 vale a metade, que a gente viu que o seno de 30 é meio. Então, CD
Vou voltar aqui, CD vai valer a metade de 40, vai ser igual a 20. Nós estamos chegando. Então, achei que CD vale 20. Então, esse pedacinho aqui, CD, vale 20. Eu estou fazendo no espaço como se eu estivesse fazendo na prova. Então, vai ficar meio rabiscado mesmo, tem que ir acompanhando. CD vale 20. Aí, agora, eu vou pensar só no triângulo menor. Vou rabiscar de novo, com uma cor diferente, para vocês conseguirem ver. Vou pensar só nesse triângulo aqui de verde. Pensando só nele, agora a hipotenusa dele vale 20, porque é o lado que está oposto ao ângulo maior, o ângulo de 90. Se o lado oposto ao ângulo de 90 vale 20, o lado oposto ao ângulo de 30 vai valer a metade. Então, vamos escrever ali onde eu estava anotando. Pensando agora no triângulo BCD, eu tenho que o lado oposto ao ângulo de 30 vale metade. Se a hipotenusa vale 20, então BC vai valer 10. E BC é o que a questão me pediu. Aqui, ó, comprimento de BC. E eu já achei, depois de aplicar o seno de 30 3 vezes, cada hora num triângulo diferente, a gente acha a hipotenusa, pega o de 30. No outro triângulo, o que era oposto a 30 num triângulo maior, no triângulo menor é a hipotenusa. Aí aplica de novo, a gente fez isso 3 vezes. Agora que eu já descobri que BC vale 10, que era o que a questão está pedindo, eu tenho que lembrar que tinha uma escala. E a escala era de 1 para 20. Então, se BC vale 10, eu tenho aqui, ó, BC vale 10 centímetros. Aplicando a escala, eu tenho que fazer 10 vezes 20, que vai ser igual a 200 centímetros. Só que a questão está em metros. Então, eu tenho que lembrar que 200 centímetros são 2 metros. E aí, aqui eu tenho a resposta dessa questão. Vai ser a letra A, o gabarito. O pedaço lá que ele ia precisar de madeira é de 2 metros. Então, finalmente, acabou essa questão, depois de muito rabisco. Vamos agora para a questão 15. Questão 15. Aqui é a carinha dela. Ela tem esse quadro enorme. E aqui ele pede o seguinte: observe a tabela a seguir, obtida a partir de dados retirados dos arquivos de certa academia, composta pela medida da altura de alguns de seus frequentadores matriculados. E aí a gente tem esse quadro enorme com a altura dos alunos em metros. Depois que ele dá o quadro, ele pede: a altura da mediana é igual a... E aí aqui, para essa questão, a gente ia ter que lembrar do conceito de mediana. Mas mediana é um dos mais fáceis. Mediana só tem que estar no meio. Não precisa fazer conta, não precisa tirar a média, que aí seria média, né? Mediana é o número que está no meio. Então a gente só vai precisar colocar esses números em ordem e depois descobrir qual que está no meio. Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é quantos números são. Então a gente tem uma tabela aqui com 1, 2, 3 por... Deixa eu ver se está escrevendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 por 12, 36. Só que tem um dado faltando aqui. Então, a gente tem 35 dados, 35 alturas. E aí, aqui vai ser fácil. Ó. Se eu tenho 35, vamos imaginar que eu tenha 34. Eu teria 17 para um lado, 17 para o outro, e aqui no meio, como é 35, eu tenho uma. Então, 35. 17 para um lado, 17 para o outro, uma no meio. Esse que ficar no meio é a mediana. É uma questão fácil, mas é uma questão muito demorada. Acho maldade da UFUMARC, né? Depois da questão do triângulo, ainda colocar uma questão dessa aqui para gastar bastante tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar esses números em ordem crescente, para depois descobrir
quem vai ficar no meio. Não é uma tarefa muito fácil. Mas vamos começar aqui do maior, que eu acho que vai ser o jeito mais fácil aqui. Começando do maior. Eu acho que o maior que tem aqui é o de 2,1 metros. Vamos colocar aqui, ó, 2,1 metros. Tô colocando do maior para o menor. Então, 2,1 metros. Vai ser a minha última posição. Aqui eu estou pensando na posição 35. Depois de 2,1 metros, vamos ver quem mais que eu tenho aqui. Com 2 metros ainda, ó, eu tenho aqui 2 metros. Será que eu tenho de novo? Porque tem dado repetido. Parece que não. Parece que eu tenho só essa uma aqui de 2 metros. Então, vou colocar aqui 2 metros na posição 34. Uma altura menor que essa, a primeira menor que essa. Aqui tem 1,90. Vamos ver se tem mais algum. 1,90 repetido. Não, parece que é só 1,90. Então, vou pegar aqui, ó. Tem 1,90 aqui e 1,90 aqui. Então, eu tenho 2 vezes 1,90. Se é 2 vezes 1,90, eu vou ter a posição 33 e a posição 32. Então, eu parei aqui na 32. Vamos agora para a próxima altura, imediatamente mais baixa. Aqui eu achei 1,88, não sei se é ela ainda. Tem 1,88 várias vezes. 1,90 já foi. Então, eu acho que aqui, ó, 1,82. Eu acho que é a próxima. Tem mais algum? Não, tem 1,85. Então, vou ter que apagar esse 1,82 para eu não confundir depois. Eu ainda tenho 1,85. 1,88. 1,88 não foi ainda, né? Então, vamos de 1,88. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Acho que é isso. Eu tenho 4 vezes a altura de 1,88. Se são 4 vezes, vai pegar a posição 31, 30, 28 e 27. Então, aqui eu parei na 27. Lembrando que essa posição aqui do meio que eu quero achar é a posição 18. Que eu teria 17 no começo, ela seria 18, e eu teria mais 17 lá para o final, que seria da 19 até a 35. Então, aqui, esse primeiro 17 é do 1 ao 17, e esse aqui do meio é o 18, e esse segundo 17 é do 19 ao 35. Então, eu estou tentando vir descendo aqui do 35 até o 18, que é um jeito de achar. Como tem várias vezes aqui, ó, dá para multiplicar, 4 vezes 1,88, 2 vezes 1,90, eu acho que vai ser mais fácil vir do maior para o menor. E aí, 1,88 já foi. A nossa próxima altura aqui, eu tenho quase certeza que é 1,85. É 1,85. Então, vamos pegar. Tem 1,85 aqui. Onde mais? Eu sei que tem mais um. 1,85 aqui, já são 2. 1,85 aqui, já são 3. 3 vezes 1,85. Então, aqui 3 vezes 1,85. E aí eu já estava no 27, eu vou ter mais 3, eu vou ter a posição 26, 25 e 24. Então, aqui, 24. Nós estamos aproximando da 18, que é o objetivo. 1,85 já foi. Qual que é a próxima altura aqui, mais baixa? Eu tenho 1,82 aqui, ó. 1,82. Tem mais algum repetido? Acho que não. 1,82. Não estou achando outro. Então, eu vou pôr que eu tenho uma vez só. 1,82. E aí, estava na posição 24, vai baixar para 23. Já que é um só. Depois do 1,82, eu consigo aqui 1,80. Olha, 1,80 tem um aqui. Tem outro 1,80 aqui, já são 2. Tem o outro 1,80 aqui, já são 3. Outro aqui, 4.
outro aqui 5, tem muita gente com 1,80. Mais um aqui 6 e outro aqui 7. Então eu tenho 7 vezes 1,80. Eu acho que agora a gente chega lá no 18. 7 vezes 1,80. Então 7. Então vai ocupar a posição 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 e 15. Então ele vai até o 15. Ele vai do 22 ao 15. Então, o 18 está aqui no meio. Dessas 7 vezes 1,80, o 18, a posição 18 está ali no meio. E a posição 18 que é a mediana. Então, a mediana vai ser a altura de 1,80. Ficou rabiscado, mas eu acho que acompanhando o vídeo dá para entender. Então, a mediana, nesse caso, que é o valor que vai estar no meio, é o de 1,80. E eu fiz pegando dos maiores para os menores. E aí lá nas opções a gente tem letra A, B, C e D. Na letra B a gente tem 1,80. Letra B, então, vai ser a resposta certa. Vai ser o gabarito aqui dessa questão. Questão... não lembro qual questão que é mais. Eu tive que deixar ela separada por causa desse quadro grandão aqui. Então, a 13 a gente já fez. A 14 era do triângulo, então essa era a 15. Vamos agora para a questão 16. Acho que a 16 é a última da prova já. Então, questão 16. No lançamento de uma moeda por 6 vezes consecutivas, o que acontece? No lançamento de uma moeda por 6 vezes consecutivas, qual a probabilidade de se obter exatamente 2 caras? Então, a gente tem que lembrar que na moeda a gente vai lançar, você vai ter cara ou coroa. A letra sempre maravilhosa. Cara ou coroa. Quando a gente lança uma moeda, como ela só tem 2 lados, a possibilidade de sair cara ou a possibilidade de sair coroa é de meio. Como ele vai lançar 6 vezes, o total das possibilidades vai ser meio vezes meio vezes meio 6 vezes. Poderia escrever 1 sobre 2 elevado a 6, porque é 6 vezes. Então, continuando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pôr mais um aqui. Então, tem 6 vezes multiplicadas as possibilidades quando ele diz sair, por exemplo, cara, já que ele quer cara. É meio em cada vez que ele lançar. Isso daqui equivale a 1 sobre 2 elevado a 6, já que é isso multiplicado 6 vezes. E isso vai equivaler também a 1 sobre 64. Mas isso ainda não é a resposta. 1 sobre 64 são todas as possibilidades de sair cara, por exemplo, que é o que a questão está pedindo. Então, 1 sobre 64 são todas as possibilidades. 1 em 64. Só que a pergunta ela fala assim, qual a probabilidade de se obter exatamente 2 caras? Porque a moeda vai ser lançada 6 vezes. Essa coisa de lançar, né? Lançar dado, lançar moeda, questãozinha mais nerd. Mas enfim, nós estamos estudando, a gente meio que se equipara a nerd, né? Pelo menos a gente está estudando. Então vamos. 2 vezes ele quer que seja cara. 2 vezes em 6 lançamentos. A gente pode pensar que pode ser as 2 primeiras, as 2 últimas, em posição que for. Em qualquer posição que sair, seria 2 vezes. E a gente tem que calcular as possibilidades dessas 2 caras aparecerem. E aí, como que eu vou fazer essa conta aqui, ó? Eu vou fazer uma combinação de 6, porque são 6 lançamentos, 2 a 2. Porque eu quero saber de quantas maneiras essas 2 caras aqui podem aparecer. E aí a combinação de 6, 2 a 2 vai ser igual a 6 fatorial sobre 2 fatorial
vezes o 6 menos 2 fatorial. Então, vezes 4 fatorial. Aí a gente abre isso aqui para resolver. Eu vou abrir o 6 só até 4 fatorial para cortar com o 4 fatorial que tem lá embaixo. E aqui vai ficar 2. 2 fatorial é 2 vezes 1, então eu não preciso abrir muito aqui. 2 vezes 1, vou deixar só o 2 mesmo. E aí o 4 fatorial aqui. O de cima com o de baixo nós vamos cortar. Ficou 6 vezes 5 por 2. Vou simplificar o 6 com o 2. Embaixo vai ficar 1, em cima vai ficar 3. Então, no final das contas, a conta que ficou aqui em cima foi 3 vezes 5, que é igual a 15. E aí, 15 são as possibilidades de sair as duas caras. Então, vou marcar aqui de azul também. O que eu preciso agora para poder fazer a probabilidade de se obter exatamente duas caras é a possibilidade de ter as duas caras no numerador sobre todos os lançamentos, que seria o universo aqui dessa amostra. Então, seria 15 sobre todas as possibilidades, né? E aí eu vou colocar o 64 aqui do denominador só. E aqui eu já consigo a resposta. Seria de 15 em 64. E aí 15 em 64, a resposta que a gente tem aqui é na letra D. Letra D, 15 sobre 64, gabarito aqui da questão 16. E aqui nessa questão 16 a gente termina a prova de matemática que a Assembleia fez, que a FUMARC aplicou, para os cargos de desenvolvimento de sistema. Acho que foi só essa prova que teve mesmo matemática, do pessoal que fez para nível superior. Então é isso. Até o próximo vídeo, gente.